Vitória Badini aqui, de novo, com o 6º episódio do nosso quadro Mulheres no Automobilismo, que busca estudar e saber mais sobre mulheres que estão nesse mundo do esporte a motor. Hoje a gente está aqui com a nossa 6ª convidada, que é a Babi Rodrigues. Ela é a única chefe da Stock Car, ela chefia hoje a equipe da Hot Car Competições, e hoje a gente vai conversar um pouco mais com ela sobre automobilismo, sobre chefiar uma equipe majoritariamente masculina, sobre automobilismo feminino. Então, Babi, fala pra gente como é que você tá se sentindo hoje. Oi, Vitória, tudo bem? Bom, vamos embora. O que eu mais gosto de fazer é falar sobre o meu trabalho, já que eu amo o que eu faço. Então, assim, hoje eu dei uma pausinha aqui para variar na oficina, tudo pegando fogo, né? Para a gente sempre se preparar da melhor forma possível para a próxima etapa. Mas agora é hora de parar um pouquinho, bater aquele papo sobre meu dia a dia, que é um tanto quanto diferente, né? Exatamente. Pra gente é muito legal ter você aqui hoje. A gente já trouxe esse quadro, a gente já trouxe algumas visões de mulheres, mecânicas, pilotas, pessoas de imprensa, social media, enfim. Hoje é legal ter você que está num escopo totalmente diferente dos outros que a gente trouxe até agora. Então, Babi, vou começar pedindo para você falar um pouco sobre você. Conta pra gente como você chegou aonde você está hoje. Bom, eu tenho 34 anos e a minha formação não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje. Eu sou médica veterinária, com especialização, tudo. Só que a minha vida inteira eu não tenho nenhuma memória onde eu não tenha corrida, né, envolvida na minha vida, na minha família. Meu pai era piloto e ele também era chefe de equipe, né, preparador de motores, como antigamente era muito utilizado, né, esse termo. E ele que decidiu transformar essa paixão num negócio, criou a Hot Car há mais de 40 anos, e eu sempre acompanhei ele como fã e filha. Quando você transforma uma paixão num negócio, você faz questão que a sua família esteja do seu lado, né, a cada passo. E ele sempre fez muito essa questão, e acabou que a vida foi me ensinando passo a passo do que eu ia precisar utilizar hoje, né, como chefe de equipe. Eu me formei, me dediquei a outra profissão, só que em 2018 meu pai foi diagnosticado com câncer, e quando você escuta essa palavra, assusta muito. E a gente não sabia como ele iria responder ao tratamento, como ele iria conseguir. E hoje em dia, mais do que nunca, eu sei o quanto de tempo é necessário para você ser chefe de equipe. Você abre mão de muita coisa pessoal para se dedicar à empresa. E ele precisava de um tempo para ele. Nesse momento, eu não pensei duas vezes. A gente ia começar a temporada de 2018 com uma nova equipe, várias contratações importantes do time na Stock Car e 5 carros da Mercedes, o que era um baita trabalho. Então, eu larguei o que eu fazia, né, a minha veterinária, e comecei a chefiar a equipe ao lado do meu pai. Ele se dedicando mais à parte técnica e eu à parte administrativa, de logística, fazer todo o gerenciamento de patrocínios. E nesse momento eu conheci outro Amadeu, né? Que antes eu conhecia o meu pai, meu herói, e daí eu fui entender porque as pessoas admiravam tanto ele como chefe de equipe. Aprendi muito, bati muito de frente também, porque nós somos muito parecidos, né? E era difícil para ele abrir mão e pegar as minhas ideias, né, um pouquinho mais modernas. Então a gente sempre ficava nesse cabo de guerra. Fiquei em 2018, 19 ao lado dele. Em 2020 veio a pandemia. Acabou que a gente estava tudo muito incerto, o futuro do esporte, né? Não começavam as corridas, e como a gente tinha decidido só fazer um Stock Car, tinha reduzido muito, né, o trabalho, eu decidi voltar para a veterinária e ele continuar aqui na equipe. E foi nesse momento, nessa temporada, que retornando de uma corrida, ele acabou sofrendo um acidente junto com todo o time. E ele faleceu nesse acidente. E eu me vi naquele momento o que eu faço, né, da minha vida. E eu sabia que os meninos que estavam na van precisavam de apoio financeiro, não só aquele apoio emocional que a gente tinha, né? Mas o financeiro também precisava. E para quem trabalha com patrocínio, sabe que se você não entrega o evento, você não recebe.
E isso você não consegue fazer a roda girar. Então, eu respirei fundo e decidi terminar a temporada. Consegui, né? Fui uma semana após o enterro do meu pai, eu já estava, menos de uma semana, eu já estava em Curitiba, fazendo uma etapa da Stock Car, com os recursos que eu tinha. E as pessoas gostaram, empresas e pilotos apostaram no meu potencial, e desde então já estou na minha terceira temporada aqui, chefiando a equipe, tendo bons resultados, uma boa performance. A cada passo, passinho em passinho, a gente tá chegando lá. Babi, você acha que em algum momento, assim, antes de tudo ter acontecido e você ter que assumir esse lugar, você em algum momento se imaginou fazendo isso que você está fazendo hoje, sendo chefe de uma equipe de Stock Car? Nunca, nunca. Até era algo que a gente falava na família, que o meu pai achava que a Hotcar não ia ter um futuro, porque era algo muito particular dele e ele não via, ele falava que ele não tinha filho homem para continuar o projeto. E tanto que quando eu comecei a trabalhar ao lado dele, lógico, ele não fazia por mal, é muito uma questão de, né, de criação, de época, de vivência. Ele batia nas minhas costas e falava: quem falou que eu não tenho filho homem? Olha aqui o futuro da Hotcar. Então ele começou a perceber que mesmo eu sendo uma mulher, eu tinha o potencial para continuar um negócio que ele tanto sonhou em construir, tanto lutou para fazer acontecer. E eu acho que foi assim, nem eu esperava que eu tinha o potencial e realmente gostaria desse papel, e nem ele esperava que eu, sendo uma mulher, teria capacidade para isso, que infelizmente existe um preconceito. Preconceito é quando você tem uma coisa em mente antes mesmo dela acontecer. E nós dois, quebrou isso tudo na hora que a gente colocou, através da dificuldade, da necessidade, o meu trabalho em prática, e nós dois percebemos que era isso mesmo. Eu estava muito bem no lugar onde eu estava ocupando. E você se lembra, assim, talvez um momento que tenha tido uma virada de chave para você, talvez olhar para si mesma e perceber que você queria mesmo fazer aquilo e que não estava fazendo só pelo ter que fazer? Eu comecei, foi um passo a passo, trabalhando ao lado do meu pai, eu comecei a me apaixonar. Eu achei que eu gostava do esporte, eu percebi que não. Que a paixão mesmo, eu me encantei pelos bastidores, pelo dia a dia dos bastidores. Eu curto muito isso, eu gosto de estar ao lado dos mecânicos. O pessoal que me acompanha, né, nas redes sociais, percebe? Eu gosto muito de viajar com o time, pegar a estrada, ir de carro, curtir o processo junto, que eu acho que une muito mais as pessoas. E na hora que meu pai faleceu e eu tive, né, que continuar, por obrigação quase, uma obrigação moral, mas por obrigação, e as coisas começaram a fluir de uma maneira natural mesmo, sem engenheiro, com os mecânicos titulares todos no hospital machucados, então a gente teve que pegar as pessoas que estavam dispostas a ajudar naquele momento. Mesmo com todas essas dificuldades, eu vi que continuou fluindo muito bem. E eu acho que a chave deu assim mesmo, na hora que o clique, o estalo deu, na hora que eu juntei o pessoal, eu recebi uma proposta de continuar na temporada seguinte. E as primeiras pessoas que eu perguntei se seria algo viável ou não foram os meus mecânicos. Os que estavam na equipe, né, que estavam no acidente, eu reuni eles e falei: gente, eu tô ficando maluca em considerar essa proposta. E na hora que todos toparam o desafio comigo e falaram: a gente está do seu lado, a gente confia no seu trabalho, nessa hora eu acho que deu o estalo de: gente, não é possível. Só eu tô duvidando de mim nessa história. Então, talvez seja uma autossabotagem. Deixa eu colocar o chapéuzinho de chefe de equipe e brigar, lutar e ser forte, que isso daí tô tirando de letra. Nossa, é incrível. Então, realmente, a equipe comprou essa briga com você, né? E já falando até dessa questão, pensando menos em você e mais talvez no resto das pessoas, como que foi ser assim a primeira e a única mulher a chefiar uma equipe da Stock? Você acha que em algum momento você se sentiu desencorajada pelo ambiente ou alguma coisa assim? Olha,
No começo, quando eu comecei a trabalhar ao lado do meu pai, eu tive algumas dificuldades. Não só por eu ser mulher, mas por eu ser mais jovem do que a maioria das pessoas que trabalhavam do time. Então, até eles entenderem que eu estava lá trabalhando pelo bem de todos, pelo bem do grupo, até eu fazer parte do grupo, porque esse é o grande desafio de você ter uma equipe de competição. Você tem que transformar vários indivíduos brilhantes, ótimos nos seus cargos, nos seus trabalhos, em um time. Todo mundo tem que aprender que é um por todos, todos por um, e a gente tem que nadar pelo mesmo lado. Isso é muito difícil. Você fazer esse ajuste, fazer esse ambiente funcionar de uma maneira natural é muito complicado. Então, assim, demorou para eles perceberem que eu não era só a filha do dono que estava lá para dedar as pessoas, estava lá para viajar, ver ponto turístico. Na hora que eles perceberam que eu estava lá mesmo para o trabalho, para fazer as coisas melhores, para trazer mudanças para o bem, daí eu fui muito bem aceita. E isso é muito importante. Quando eu comecei a chefiar sozinha o meu time já estava comigo, já estava do meu lado. Então eu já fazia parte, já era integrante, muito bem aceita desse time. Isso facilita muito para o que os outros vão julgar de fora. Porque ninguém está lá no dia a dia, ninguém sabe as suas lutas, ninguém sabe o que você fez para chegar lá. Muita gente acha que eu só estava, sei lá, viajando de férias, alguém fez uma ligação e falou, vem cá ser chefe de equipe. Não é bem assim. Então tem todo um trabalho, tem todo um esforço por trás, uma história que eu fui aprendendo, né, o que era necessário. Eu ainda estou aprendendo muita coisa. Sei das minhas limitações. De fora, quem duvidou, e lógico, sempre tem pessoas, sempre tem a maldade, sempre... Eu estava tão certa que eu estava ocupando o lugar que eu deveria, fazendo o melhor trabalho que eu podia naquele momento, que isso nunca me abalou. O máximo que eu faço é tirar sarro da pessoa e a pessoa percebe que, assim, ela não vai me ofender. Chega até ser triste para ela, ela tá julgando algo que já está acontecendo, assim. Aceita que já aconteceu, isso já existe, a equipe está perdurando, estamos ganhando e é isso. É isso que vai seguir sendo. Se torna acho que uma crença lamentável, né? Não é inaceitável, não é, né? Não ofende, é só lamentável. Concordo com você. É isso. E você acha que essa sua maneira de levar tanto essa descrença, essa crítica, quanto o desafio, porque foi um enorme desafio, né? Você saiu de uma vida que você conhecia, que você era formada, que você tinha construído, para uma coisa que já estava andando e você teve que entrar ali no meio para construir o seu, né? Porque eu acredito que hoje as coisas sejam diferentes da época em que seu pai era o chefe de equipe. Você acha que a sua maneira de lidar com as coisas assim tornou mais fácil essa mudança? Na hora que eu decidi que eu ia continuar a história da Hotcar, foi um divisor de águas para mim. Porque eu sabia que se eu tentasse imitar o meu pai, as coisas iriam dar errado. Porque você não consegue bancar muito tempo de você tentando ser outra pessoa, não tem jeito. Então essa história era muito legal, era escrito pela letra do meu pai, e no novo capítulo, a Hotcar Nova Geração, tudo começou a ser escrito pela minha letra. Então eu peguei os profissionais que eu confiava, a gente refez os carros da maneira que a gente acreditava ser certo. Eu comecei a tratar os meninos e a dinâmica lá de baixo de uma maneira... Lá de baixo porque eu tô aqui na oficina no segundo andar. Lá da oficina. De uma maneira diferente. E o mais importante é que ninguém que estava no time no momento do acidente foi embora. Então, aqui meu time, 90% do time é exatamente o mesmo. São as mesmas pessoas, funcionários de muito tempo. Eles toparam esse desafio de trabalhar de uma maneira diferente para ter resultados diferentes. E isso, para mim, foi muito importante. Eles toparam sair da zona de conforto e aceitar o meu plano mirabolante de mudar as coisas.
E graças a Deus a gente teve. E eu falei, gente, é um risco. Pode ser que não dê certo, a gente volta para trás do que a gente sempre fez na vida. Mas assim, se a gente sempre fez isso por anos e o resultado não estava tão bacana, se a gente tentar fazer diferente, o máximo que pode acontecer é piorar um pouquinho, a gente volta. E começou a melhorar muito. Hoje em dia, eles têm um preparo físico melhor, uma entrada, uma liberdade de trabalho maior. E a gente acaba sendo quase uma equipe colaborativa, onde todo mundo pega as suas experiências, o que acha que pode melhorar e trabalha, né, em conjunto. Todo mundo tem muita voz aqui para fazer o melhor. Legal. E acredito que você já tenha passado por diversos momentos, tanto com a equipe quanto antes de estar de fato, né, inserida na equipe. Qual você diria que foi até hoje a sua melhor experiência no automobilismo? Minha melhor experiência no automobilismo, nossa, são tantas, porque eu falo que muito mais importante do que as grandes vitórias são aquelas nossas pequenas vitórias do dia a dia, onde a gente acha que pelas dificuldades não vai conseguir levar um carro ou não vai conseguir fazer aquele carro ser reconstruído em 8 horas quando acontece um acidente durante a etapa ou várias coisas assim. Mas eu acho que a minha primeira grande vitória que me deixou muito feliz foi na minha primeira temporada terminar todos os carros. E eu fiz questão de prestar uma homenagem para o meu pai e ligar todos os carros aqui na... Eu estava, na época, com 5 carros, né, recém-construídos, de 2 categorias diferentes. Ligar esses 5 carros na oficina e acelerar eles, para mim, foi uma grande vitória. Mas eu não posso nunca descartar, né, um momento ápice para gente, que foi a primeira vitória após tudo isso em Velocitar que a gente teve em 2019. E tivemos vários pódios, estamos presentes normalmente no Q2, no Q3, mas essa vitória foi aquele momento de... Muitas vezes você pergunta, será que vale a pena isso? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho? E na hora que você levanta aquele troféu, você fala, nossa, eu acho que eu tô sim. Tô acertando, é isso. É muito mais fácil a gente duvidar da gente do que a gente confiar no nosso potencial. Exige muito mais força, autoestima, energia gasta para você confiar no seu potencial do que você, para duvidar de você, 5 minutinhos. É uma dificuldade e você já começa a duvidar. E esse momento ápice com as pessoas batendo palma, champanhe, um troféu, poucas profissões a gente tem esse momento, né? É um marco muito importante de selar um bom trabalho. Um bom trabalho em grupo. Então, eu estava levantando o troféu, mas várias pessoas também estavam indiretamente levantando o troféu, responsáveis por isso. Então, é bem importante, assim, esse momento do pódio. Ele é um ritual, quase um ritual de passagem, sabe? Para você dar o próximo passo. Agora, falando um pouco mais sobre a presença das mulheres no automobilismo, a sensação que a gente teve aqui do Esporto do W, do Esporto do Racing, das últimas vezes que a gente foi na Stock Car, eu senti realmente um aumento ali entre as mulheres no paddock. Não necessariamente entre as equipes, mas arquibancada, lá dentro mesmo, mídia, jornalistas e, enfim, pessoal de comunicação. Você foi criada no automobilismo, né? Você contou aqui pra gente que você sempre acompanhou o seu pai. Você percebeu essa mudança ao longo do tempo nessa questão da inserção da mulher no automobilismo? Como eu falei, eu tenho 34 anos. 25 a 30 anos atrás, existiam dois tipos, assim, entre aspas, de mulher que você via na pista num domingo de corrida. Ou as promotoras de evento, com roupas sensuais, chamando atenção para os carros, que era algo muito mais apelativo antigamente, né? Tratando muito a mulher como um objeto. E o segundo grupo de mulheres que você via lá eram esposas e filhas de piloto, que acompanhavam só no domingo, que tinha ainda que ter um cuidado com as roupas, já que
muitas mulheres que iam lá eram mais objetificadas, né? Elas eram tratadas de outra maneira, então tinha que ter um cuidado. Isso foi mudando com o tempo. Daí você foi vendo muitas mulheres entrando assim como todo o mercado de trabalho, né? Entrando em todas as áreas. E hoje em dia é bonito de ver. Assim, ainda faltam mulheres trabalhando na parte técnica, faltam, mas elas estão crescendo. Hoje em dia, se há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, se você me pedisse um exemplo de uma mecânica que trabalha ativamente com competição, talvez eu não soubesse te falar, mesmo vivendo no dia a dia. Hoje em dia tem, no mínimo, uma mão que eu posso te falar, engenheiras brilhantes, assessoras de imprensa. Você vê todas as áreas sendo tomadas por mulheres aos poucos, até porque a Stock Car ela é o ápice do automobilismo brasileiro. Se você quer trabalhar profissionalmente com automobilismo, a Stock Car é quase o último passo para você sair até, né? Ir para voos mais altos e para outros países. Então, a Stock Car é uma das principais categorias profissionais do Brasil. Para isso, né, para chegarem essas mulheres, elas estão em formação e em categorias de base, né? As que estão querendo começar com essa área. É muito difícil você já começar na principal. Mas você vê muito isso chegando, pilotas chegando. Antes a gente tinha um exemplo, agora só na Stock Car Light, se eu não me engano, tem 3 correndo, 4 correndo. É muito bacana ver isso. Uma meninada no kart que dá gosto de ver. Eu tô animada. E muito mais importante do que isso é ver a movimentação de estímulo para que isso aconteça. Então, você vê a CBA tendo iniciativas, trazendo meninas que sonham em trabalhar com automobilismo para dentro dos boxes. A nossa equipe sempre abre as portas para essas iniciativas. Tem o grupo da Girls Like Racing, que traz meninas que gostam para fazer uma visita, vivenciar um dia, que é muito legal. Porque também você não é obrigada a trabalhar com automobilismo, mas como você vai descobrir como é o ambiente, se é isso mesmo que você quer? Só com esse tipo de oportunidade, né? A gente abrindo as portas e meninas, infelizmente, capacidade não tem gênero, mas oportunidade ainda tem. Então, assim, é muito mais fácil um menino, um rapaz ter uma oportunidade, né, com menos dificuldades do que uma menina. Então, já que existe essa diferença, vamos forçar, sim, para aumentar as possibilidades para as mulheres conhecerem o nosso ambiente, verem se é isso mesmo que elas querem. E você vê muitas dessas movimentações. E no público, é legal, tem grupo na internet, as meninas conhecem, já sabem meu nome, vem lá bater um papo comigo, é muito legal. E antes tinha o preconceito, né? Que mulher só via corrida porque queria ver piloto bonito, assim, tá tão ultrapassado isso, você vê as meninas falando com muita propriedade a respeito de várias categorias. Eu curto demais essa movimentação do bem. A gente morre de rir com essas de gosta de automobilismo porque quer ver piloto. Falar, sim, na corrida você vê muito o piloto, você fica vendo o piloto nossa, toda hora. Só vê o olhinho, olha lá. Não vê um pedaço de pele do piloto, mas a gente gosta por causa disso. E pra gente é importante isso também, porque eu acho que essa movimentação positiva, essa movimentação do aumento da inserção das mulheres no automobilismo, ela traz não só essa consequência de uma mulher olhar e falar, olha, eu quero trabalhar com isso, eu quero viver isso, mas também da pessoa que está em casa assistindo, dela falar, cara, eu posso gostar disso o quanto eu quiser, seja pouco, seja muito, seja, enfim, querendo trabalhar ou não. Eu acho que isso dá uma liberdade pra gente poder realmente gostar do que a gente gosta, porque eu acho que vem muito desse lugar e outras mulheres falaram isso aqui nesse quadro, que é de sempre ter algum homem questionando não só a sua capacidade, mas também o seu conhecimento. Então, eu acho que quando a gente pensa que a gente não sabe alguma coisa como mulher, acho que você deve ter sentido isso porque você foi, né, pro ápice dessa questão de alguém olhar pra você e achar que você não sabe alguma coisa e você achar que você não saber alguma coisa, você não saber nada. É isso. As pessoas, infelizmente, né, quando são poucas mulheres, eu tenho a impressão
que elas exigem o triplo de capacidade de conhecimento do que um homem seria exigido naquele momento. E a gente também se cobra 5 vezes mais. Eu me cobro muito. E ao longo desse processo, eu estou aprendendo a ser gentil comigo mesmo. Então, tá tudo bem eu demonstrar, eu ter medo, porque eu tomo decisões muito importantes e tá tudo bem, eu vou tomar essa decisão. Mas tá tudo bem eu ter fragilidades, tá tudo bem eu não conhecer um assunto e ir atrás dele, tá tudo bem. Mas às vezes você quer tanto mostrar sua força, apesar de você estar sendo muito forte, que você tem que colocar aquela armadura, porque a mulher, já que ela tá lá, ela tem que ser perfeita e não é bem assim. Entendeu? A gente tem que deixar esse número maior de mulheres, deixa o ambiente, as pessoas começam a se acostumar com isso e cobrar menos e entender mais que é só mais uma pessoa que tem acertos, erros, que vai se dedicar. É a mesma coisa. E uma coisa muito legal, que muitos grupos de mulheres que gostam, né, que cresceram aí, grupos na internet de mulheres que gostam de automobilismo, elas decidiram se reunir, tem algumas histórias, né, relacionadas a isso, porque elas tinham medo de ir para uma arquibancada da Fórmula 1, por exemplo, e serem assediadas. E elas acharam uma maneira de juntar um número grande de mulheres e assim, dessa maneira, elas se sentiam mais seguras e conseguiam lutar contra qualquer tipo de assediador. Hoje em dia, eu espero, né? É o que eu quero muito que aconteça. Como o número de mulheres está aumentando, esse tipo de situação de assédio, se acontecer, está sendo inaceitável até pelos homens. E é isso que a gente precisa. A gente precisa ir. Eu quero ir nos ambientes que eu acho que eu goste, para ver um esporte que eu ame, sem medo, gente. É um absurdo uma mulher ter que ter medo de frequentar algo bacana que ela gosta, que acompanha. Não tem lugar, não. Se eu gosto, meu lugar é ali. Se eu sou torcedora, meu lugar é ali. A gente tem que ter segurança de frequentar os ambientes. E isso é o mais importante de tudo, porque tem muitas mulheres que sofrem assédio, sofrem violência, só por serem mulheres. Então, a gente tem que mesmo bater nessa tecla, levantar a bandeira, dar oportunidade e mudar esse cenário majoritariamente masculino. Sim. Quando você se viu nessa posição, acredito que você entenda que você está numa posição que inspira muito e que até acaba que, por você olhar para os lados e não ver nenhuma mulher na posição em que você está, talvez isso cause um pouco de solidão e até em pensar que às vezes, poxa, eu tô encabeçando esse movimento, não necessariamente falando por todas as mulheres, mas você tá ali representando um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum, que é fazer parte do automobilismo, seja como for. Em algum momento você teve medo, assim, dessa representatividade, de estar representando ali essas meninas, essas mulheres que têm um interesse pelo automobilismo? Eu tomo muito cuidado e eu percebi, assim, sempre vai ter julgamento, né? Então pelo até o meu histórico de sempre acompanhar, de sempre ver muitas mulheres que estavam no meio mais técnico, se vestiam de uma maneira mais masculina para se passarem desapercebidas, para não destacar. Daí eu tomando, né, ocupando essa minha posição, eu gosto, é uma escolha minha, de ser muito feminina. Exatamente, eu brinco que é para chocar mesmo. Então eu sempre tô com unhas, alguma coisa espalhafatosa, uma trança que combina com o carro. Isso até para acostumar os olhos de que não é a maneira que eu me visto, não é uma forma feminina que eu tenho, que eu não vou ter a capacidade de fazer o que eu estou fazendo. Então isso eu tomo muito cuidado. Toda mulher que vem falar comigo, eu gosto de ter carinho, de mostrar, de abrir portas. Eu ainda estou me reestruturando, eu venho de uma história, fazem só 3 anos, né, que tudo aconteceu, que a minha vida virou de cabeça
né, de pernas para o ar. Então, eu ainda estou me reestabelecendo, me fortalecendo, mas cada vez que eu tenho a oportunidade de ajudar uma mulher, de incentivar ela, de poder trazer ela para dentro, né, do nosso negócio, do nosso dia a dia, eu vou tentar, assim, eu tô numa fase de sobrevivência, mas que tá dando certo, que a gente já tá achando o caminho, já tá tudo se reestabelecendo, e o meu próximo passo, com certeza, é aumentar o número de mulheres dentro do meu próprio time, que é onde eu mais tenho ação, que é onde eu consigo. Mas eu quero que ela entre num ambiente seguro, num ambiente estável, que a gente sabe o dia de amanhã, que a gente sabe, né, que a gente consegue realmente absorver ela para ensinar o que é necessário, que é muita coisa, né? Num dia a dia, assim, trabalhando com os mínimos detalhes para obter aqueles milésimos de segundo da Stock Car. Com certeza. Babi, você passou por uma série, acredito, de cargos administrativos e técnicos dentro da Hot Car Competições. Mas passou alguma vez pela sua cabeça de estar atrás do volante, de se tornar uma pilota? Nossa, só quando eu era muito pequenininha. Tentei no kart, tinha meu capacete, meu macacão, tudo, só que para você se dedicar como atleta no kart, você tem que começar desde cedo e abrir mão de muita coisa. É muito complicado você conciliar campeonatos com a escola. E eu também era apaixonado pela veterinária, estava entre veterinária e medicina, e decidi mais pelo caminho de me dedicar no dia a dia e deixei o kart mais por um hobby mesmo. Mas no comecinho, nossa, meu pezinho é meio de chumbo, sabe? Agora, hoje em dia, se você perguntar se eu quero ser pilota, não, porque eu não quero ser a minha melhor cliente, entendeu? Tá ótimo assim. Só a chefe de equipe já tá bom. Babi, então agora, o fim das nossas perguntas, a gente vai passar para o nosso momento do ping-pong. Então, eu vou fazer uma pergunta rapidinha, uma pergunta curta, e você responde com a primeira coisa que vier à sua mente. A sua pista favorita da Stock Car? Interlagos. Seu piloto favorito? Ou pilota? Da Stock Car? De qualquer categoria. Amadeu Rodrigues, meu pai. Perfeito. Um time de futebol? São Paulo. Um esporte sem ser o automobilismo? Eu curto hipismo. Segunda pessoa que responde isso. A Raquel Ló também respondeu hipismo. Eu tenho até um cavalo tatuado. Ai, que fofo! Tá vendo? É o meu Você bebê. pratica? Você pratica hipismo? Não, hipismo não. Mas pra relaxar das corridas, eu preciso pegar um cavalo e sair andando. Mas eu já pratiquei bastante tempo. Justo. Um atleta, em geral, de qualquer modalidade? Um atleta de qualquer modalidade. Ai. Eu gosto muito, assim, tem vários atletas, mas assim, eu não posso deixar também. Eu falei um piloto, mas tem um piloto que eu admirava muito, o modo dele de pensar, de ser humano, de tudo, que é o Ayrton Senna. Perfeito. Um sonho que você ainda não realizou? Conquistar o campeonato da Stock Car. Perfeito. Uma pista da Fórmula 1? Uma pista da Fórmula 1? Imola. Perfeito. Um carro dos sonhos? Sonhos. Ai. Eu mudo, sabe? Muda. Não, eu tenho um carro dos sonhos que você não me julga, tá? Mas é meu carro dos sonhos. Eu sou doida pra ter um Jeep Willys. Antigão, bonito. Jeepão, duro. E assim, pegar um Jeep Willys bem destruído e restaurar ele inteiro. É um sonho meu. Combina muito com o estilo de vida. Agora, uma mulher que te inspira? Uma mulher que me inspira. Ai, tem diversas, inclusive no automobilismo. Mas a mulher que mais me inspira e muito forte, passou por tudo isso do meu lado,
é minha mãe, Dona Cibele. Fim das nossas perguntas, também ping-pong. Babi, você sendo uma mulher que tá na posição que você tá, que traz as coisas do jeito que você tá, porque seria muito fácil você tá aí e externar o resto, ignorar que existe um resto do mundo. Uma porção de mulheres que estão tentando ganhar a vida também e construir uma vida no automobilismo, seria muito fácil para você ignorar tudo. Então, quais seriam as palavras que você diria hoje? Deixa aqui um recado para as meninas, para as mulheres que estão tentando construir essa vida no mundo motor também. Eu falo isso para mulheres e para qualquer pessoa que quer entrar nesse meio tão fechado, e eu sei das dificuldades que é para você conseguir, né, uma oportunidade. Então nunca desista dos seus sonhos. Vai ser difícil, vai ter muitos mais nãos do que sim. Mas se é isso que você quer para sua vida, não desista. E principalmente para as mulheres. Nunca aceite alguém que não seja você mesma te falar onde é o seu lugar. O seu lugar é onde você quer estar, onde você está dando o seu melhor, onde você está lutando no dia a dia para conquistar o seu espaço. E só você pode julgar isso. Então, sempre vai ter alguém de fora que não sabe qual é a sua história mesmo, nem suas dores, nem seus medos, nem as suas vontades, e vai falar que aquele não é o seu lugar, porque é muito mais fácil você julgar o outro do que ajudar o outro. Então, assim, nunca aceite que alguém fale onde é o seu lugar ou não. Só você pode saber disso e a resposta está dentro de você. Babi, muito, muito obrigada por ter tirado esse tempinho para falar com a Obrigada. gente. Sabe que a vida de quem trabalha com automobilismo, principalmente de uma pessoa que é chefe de equipe, é uma loucura. Então, a gente fica muito, muito feliz que você possa vir aqui conversar com a gente. Então, um muito obrigado, tanto do Esporto do W quanto do Esporto do Racing. E a gente fica muito honrado de poder ouvir de você todas essas palavras. Obrigada, viu, Vitória? É uma honra aqui falar com vocês. Contem comigo para o que for necessário. Prometo que vou seguir na luta com toda a força, toda a garra, para representar muito bem as mulheres no automobilismo. Gente, esse é o fim do nosso episódio com a Babi. Então, se você curtiu, compartilha, curte, comenta, segue a gente nas redes sociais, segue a Babi nas redes sociais, acompanha o trabalho dela também, assim como vocês acompanham o nosso. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo!